Olá pessoal, eu sou a professora Camila e na aula de hoje nós vamos ver algumas relações que os seres vivos desempenham entre si, tanto relações boas como relações ruins, que nós vamos aprender o nome, toda a nomenclatura dessa parte da ecologia que é muito interessante. Antes de começarmos a nossa aula, eu já peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like e vamos lá! Na aula de hoje, então, nós vamos ver sobre os seres vivos e a interação que acontece entre eles, ok? Primeiro, então, é uma situação na qual um ser vivo interage com o outro, seja ele dentro da mesma espécie, ou seja, indivíduo se relacionando com indivíduos da mesma espécie, então nós vamos chamar de uma relação intraespecífica, ou então, quando um ser vivo se relaciona com outro de uma espécie diferente, que nós vamos chamar então de interespecífica. As relações entre os seres vivos também podem ser harmônicas ou desarmônicas, positivas ou negativas. No caso das relações harmônicas, nós temos então que a relação entre eles beneficia ambos, então os dois saem beneficiados nessa relação, ou apenas um, porém o outro não pode sair prejudicado. Essa é um tipo de relação positiva. Nós temos também as relações desarmônicas. No caso, é uma relação onde provoca prejuízo para os dois indivíduos, ou então apenas um sai muito prejudicado e o outro acaba sendo beneficiado. E no caso, elas são chamadas então relações negativas, ok? Como nós vimos, as relações então podem ser harmônicas, dentro da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes, ou então elas podem ser desarmônicas, também dentro da mesma espécie como em espécies diferentes. No caso aqui, nós temos relações harmônicas intraespecíficas, são as relações harmônicas positivas, então aquelas que vão beneficiar ambos ou apenas um, e ainda dentro da mesma espécie. Nós temos o primeiro exemplo, a sociedade. Na sociedade, nós vamos ter a divisão do trabalho. Então, os indivíduos têm toda uma morfologia, uma fisiologia para desempenhar funções diferentes. Por exemplo, as abelhas, as formigas. No caso das abelhas, isso é muito mais crítico, porque existem as que defendem, existem aquelas que vão buscar o pólen, a rainha. Então, cada uma delas tem uma forma específica de como elas vão agir, de como elas, o trabalho que elas vão desempenhar ali, dentro da sociedade. Isso tudo porque melhora a sobrevivência, é um fator a mais para a sobrevivência delas, tá? De todo o conjunto, de toda a espécie, de todo o grupo. Proteção também, a disponibilidade de alimento, quando todas trabalham juntos numa sociedade, vão ter mais chance de sobreviver, porque vão ter proteção, maior disponibilidade de alimento e também elas vão conseguir condições de se reproduzir de forma mais favorável, perpetuando a espécie. O outro exemplo de relação harmônica intraespecífica é a colônia. Na colônia, nós também vamos ter uma divisão de trabalho, porém, como a gente vê aqui na sociedade. Então, na colônia também há uma divisão de tarefas, uma divisão de trabalho entre os indivíduos. Mas esses indivíduos são anatomicamente unidos. Isso significa que quando você olhar para um ser vivo, os seres vivos que vivem na colônia, a sensação que dá quando você olha é que você vai ver apenas um único indivíduo. É até difícil identificar que ali é uma colônia. Então eles vão formar, eles têm uma união tão intrínseca que praticamente eles formam um único indivíduo. E isso é muito interessante quando nós pegamos o exemplo mais prático de uma colônia, que é uma caravela. Quando você olha para uma caravela, ela por muito tempo foi confundida como uma água-viva. Mas, na verdade, cada porção, cada parte da caravela é formada por indivíduos diferentes, que desempenham funções diferentes, mas eles unidos formam a estrutura, o ser vivo que nós conhecemos como caravela. Mas é uma colônia, um conjunto de
vários indivíduos. Ainda dentro da mesma espécie, nós temos relações que são prejudiciais, então a gente chama de relações desarmônicas. Nós temos aqui então dois exemplos de relações desarmônicas, ainda dentro da mesma espécie. Uma delas é o canibalismo e a outra a competição. Com relação ao canibalismo, um indivíduo se alimenta do outro, porém é necessário que ele se alimente para a sobrevivência. É uma condição onde muitas vezes a evolução da própria espécie depende disso. Nós temos o caso do louva-a-Deus. O louva-a-Deus fêmea se alimenta do louva-a-Deus macho no momento da cópula, porque a fêmea não tem condições, ela não teria energia para ir buscar alimento fora. Então o macho se doa, ele serve de alimento para a fêmea, para o momento ali que ela está muito crítico da posura dos ovos, onde ela vai botar os ovos e ela precisa cuidar deles. Então o macho se sacrifica em favor da sua prole e a fêmea se alimenta do macho, principalmente da parte superior da cabeça, que é bastante nutritiva, onde ela vai encontrar muitos nutrientes necessários para ela conseguir botar os ovos. Então tem muita relação com a sobrevivência. A viúva negra, a mesma coisa, a viúva negra fêmea se alimenta do macho, é pela mesma questão do louva-a-Deus. E o escorpião, principalmente no caso, não é a fêmea que se alimenta do macho, mas a fêmea se alimenta dos próprios filhotes que estão fracos ou que ela identifica que eles não vão ter condições de sobreviver. Então, a fêmea protege, coloca todos os filhotes nas costas, na região do cefalotórax dela, e aí aqueles que por acaso caírem dali, ela vai se alimentar, porque ela já é um indicativo, já é um indício que aquele ser vivo, que aquele filhote não vai conseguir sobreviver. Então ela já aproveita e se alimenta dele, porque ela tem que carregar todos os filhotes. Eu citei exemplos de invertebrados, mas nós temos também exemplos de vertebrados, como alguns tubarões. Eles vão se alimentar dos irmãos mais novos, ainda dentro do útero da fêmea, certo? Então não é só uma questão de invertebrados, nós observamos esse tipo de comportamento em vertebrados também, inclusive mamíferos, não apenas peixes, ok? E aqui no caso da competição vai acontecer, você pode relacionar uma luta entre os seres vivos ali, entre os indivíduos da mesma espécie. E por que eles vão lutar? Qual seria a necessidade, o motivo dessa luta? Primeiramente, por recursos, sejam recursos territoriais, então eles vão defender um território ou vão estabelecer o seu território ali, seja por alimento, por alguma presa e assim por diante, ou então por parceiros sexuais. Eles podem também defender, os machos defendendo as fêmeas. E a gente pode ter como exemplo os leões disputando os seus territórios. Com relação às interações harmônicas ou harmoniosas, positivas, interespecíficas, nós temos também agora o mutualismo. No mutualismo é importante que os dois seres vivos, por mais que eles sejam de espécies diferentes, eles precisam estar unidos. Então é uma relação muito mais íntima, muito mais intrínseca que acontece entre dois indivíduos de espécies diferentes. Essa interação é tão significativa que ela é obrigatória para a sobrevivência dos dois indivíduos. Caso eles se separem, não há sobrevivência de nenhum deles. Então é uma relação onde tem um benefício mútuo muito expressivo. E a gente tem como exemplo um ser vivo, dois seres vivos, que é um caso então de mutualismo bem clássico, que são os líquens. Quando nós olhamos para os líquens, nós vemos uma estrutura que se assemelha a um ser vivo único. Nós não conseguimos ver a separação entre os dois, de tão íntimo, de tão intrínseco que é a relação entre eles. No caso, são dois indivíduos. Um deles é uma alga e o outro é o fungo. O que o fungo vai proporcionar para a alga, que ajuda tanto a sobrevivência dela? Primeiramente, proteção. Sozinha, a alga não conseguiria sobreviver, porque ela precisa de um ambiente onde tem água. E os líquens, eles, apesar de viver
viver em ambientes mais úmidos, o fungo consegue tornar o ambiente onde eles estão úmido o suficiente para que a alga esteja ali, então ela sobreviva. Por isso, o fungo fornece para a alga proteção, condições para ela viver. E também, como ele tem um sistema de digestão extracelular, então ele vai digerir o ambiente onde ele está, os nutrientes são importantes para as algas utilizarem para a fotossíntese. E aí entra a participação da alga. O que ela vai proporcionar para o fungo? Os açúcares provenientes da fotossíntese. Então isso é muito importante. A alga fornecendo alimento, o fungo fornecendo a proteção e os nutrientes para que a alga produza o alimento através da fotossíntese, ok? Então, quando nós observarmos os líquens, eles podem aí ter algumas colorações. O mais clássico é o verde, que aí sim, quando a alga tem a clorofila como o seu principal pigmento, mas nós vemos também outros tipos de líquens que podem ter uma coloração mais amarelada, outros uma coloração mais avermelhada. Então, é bem comum nós encontrarmos em cidades, em grandes centros urbanos nós conseguimos ver os líquens, mas o lugar principal deles é uma floresta, troncos, rochas expostas, eles são os primeiros colonizadores do ambiente, então é muito importante esse tipo de ser vivo numa relação então mutualística. Já na protocooperação, nós vamos ter que acontece um benefício mútuo, assim como o mutualismo, mas não é obrigatório. Caso haja separação dos dois indivíduos, das espécies diferentes, eles sobrevivem, continuam a vida deles normalmente, não tem essa relação. Caso aconteça a separação, eles morrem, não tem sobrevivência. Aqui tem, mas quando eles estão juntos, protocooperando, os dois saem beneficiados. É o caso do anu, que é um pássaro, e o boi, ou alguns outros ruminantes. Eu coloquei o boi aqui, que é o mais clássico. Mas o que acontece? O boi, por ser um mamífero, ele vai ter alguns parasitas, então, principalmente carrapato. E isso vai causar, às vezes, até doenças para ele. Às vezes não, causa doença, pode causar feridas. E não é em todo lugar que o boi vai conseguir coçar. Então isso traz um desconforto para ele muito grande. Em contrapartida, o anu se alimenta desses pequenos artrópodes. Então, para eles é ótimo. Para o anu, consegue alimentação, ele vai se alimentar do carrapato do boi e o boi consegue se livrar dos parasitas. Mais para frente nós vamos falar sobre parasitismo também. E nós temos um exemplo bem legal também, bem famoso, que é o peixe-palhaço e a anêmona. O peixe-palhaço vive dentro da anêmona. Então, é possível que essa relação do peixe-palhaço com a anêmona também seja um inquilinismo. E nós já vamos falar sobre o inquilinismo. Mas, alguns autores acreditam, defendem, que na verdade ocorre uma protocooperação. Onde o peixe-palhaço vive dentro da anêmona porque a anêmona o protege o peixe. E o que o peixe faz? Ele limpa a anêmona. Mas é obrigatório? Não. O peixe-palhaço pode viver em outros locais, não necessariamente dentro da anêmona. É mais difícil isso acontecer. É bem provável que seja, então, uma relação aí onde a anêmona se beneficia, o peixe-palhaço se beneficia, mas para a anêmona, se o peixe viver ali ou não, para ela, tanto faz. Mas para ele é mais importante porque ele vai ter muita proteção ali vivendo no recife de coral. Por quê? A anêmona tem células que produzem toxinas, então são células urticantes, elas não dão choque, elas produzem toxinas. Então é um composto químico que machuca, neutraliza, afasta predadores em potencial do peixe-palhaço. Então para ele essa proteção que a anêmona tem é ótima. Só que a anêmona poderia também ser prejudicial para o peixe-palhaço, porque ela continua produzindo a toxina. Mas ele tem um muco, é como se fosse uma gelatina em volta dele, um muco, mas é bem sutil, tá? É só ali na escama, onde a toxina dela
produzida, a toxina produzida pela anêmona não prejudica o peixe palhaço. Então, alguns autores acreditam aí que existe essa protocooperação, que o peixe palhaço se alimenta ali de resíduos alimentares que é deixado na anêmona pelo hábito alimentar dela também. Ou outros acreditam que para ela é irrelevante, não tem benefício nenhum o peixe palhaço estar ali ou não, mas para ele, todos os autores já defendem que é muito significativo a presença deles ali, certo? Sobre as relações harmônicas interespecíficas, nós também temos mais 3 exemplos além do mutualismo e da protocooperação, que é o comensalismo, o inquilinismo e o epifitismo. Sobre o comensalismo, eu vou começar a explicá-lo através de um exemplo que é muito legal, que vocês já devem ter visto, que são aqueles peixes que ficam embaixo do tubarão, na região ventral do tubarão. O que vai acontecer? Eles vão se alimentar dos restos alimentares deixados pelo tubarão. Para o tubarão, não tem importância que aqueles peixes vivam ali. Muitas vezes, talvez ele nem saiba que existem peixes vivendo embaixo dele, ou se alimentando dos restos alimentares dele. Mas, para esses peixes, principalmente a rêmora, isso é muito significativo, a sobrevivência dela. Então, o comensalismo é uma relação que acontece entre um indivíduo, em que ele é beneficiado, e o outro não é afetado, ok? Então, o tubarão não é afetado. Para ele ter um peixe ali, não ter um peixe ali, ele não tem importância nenhuma, mas para o peixe rêmora ou peixe piloto também, aí sim, para eles é importante para a sobrevivência. Com relação ao inquilinismo, foi um pouco o que eu citei do peixe palhaço e da anêmona, que alguns autores defendem que o peixe palhaço, por residir na anêmona, é uma relação de inquilinismo. Então, o que é o inquilinismo? É um indivíduo fornece abrigo, por isso então o caso da anêmona, ela fornece o abrigo para o peixe palhaço, ou se torna ali um habitat, um local onde o outro ser vivo vai desempenhar as suas funções e habitar, viver, no caso, então, o peixe palhaço habitaria na anêmona. Por isso, essa relação de inquilinismo. Eu citei um outro exemplo aqui, que é o peixe agulha. Ele é um peixe muito fino que reside dentro do pepino do mar. Para o pepino do mar não tem nenhuma função, nenhum benefício para ele. Mas para o peixe agulha é a sobrevivência, é onde ele reside. Então é extremamente importante ele viver ali, porque é onde ele se esconde, é o habitat dele, certo? E o epifitismo, muitas pessoas confundem a orquídea com um parasita, mas na verdade a orquídea é uma epífita. Então o que é o epifitismo? É uma interação que acontece entre plantas, tá? Então aí toda a parte da botânica estuda muito o epifitismo, onde um indivíduo reside sobre o outro, buscando então recursos, principalmente o recurso da luz, que é o caso da orquídea. A orquídea é uma epífita, porque vai ter a árvore, o tronco, uma árvore bem frondosa, que ela vai procurar árvores já bem maiores, e as orquídeas vão residir sobre elas, sobre galhos, troncos, ramificações do tronco central, para conseguir locais bons, favoráveis para ela realizar a fotossíntese por causa da luminosidade. Porque pensa bem, esse tipo de planta, uma orquídea, ela habita em florestas, principalmente a Mata Atlântica. E é uma mata muito fechada. Nós vamos ter na Amazônia também, mas vamos falar aqui, já que nós estamos no estado de São Paulo, já é mais próximo da nossa realidade. Então ela vai ficar, o local onde ela existe, onde ela habita, onde ela vive, são florestas frondosas, florestas fechadas, como a Mata Atlântica. É muito difícil a penetração da luz. Então, para uma planta como a orquídea, precisa viver em locais altos para conseguir a luminosidade necessária para a produção do seu alimento, através da fotossíntese, certo? Só que como que ela vai parar lá? Como ela vai parar lá em cima? Quem leva ela? Vai com perninhas? Não.
Geralmente, as orquídeas param lá por causa dos pássaros. Os pássaros vêm buscar troncos, raízes, caules, para montar os seus ninhos na copa das árvores, e eles acabam levando ramos de orquídea, sem saber. E ela se desenvolve ali. Legal, não é mesmo? Algumas relações entre seres vivos de espécies diferentes são desarmônicas, são negativas, onde, como eu expliquei no início da aula, prejudica ambos, ou prejudica pelo menos um. E aqui nós temos então 3 exemplos, 3 tipos de interação. Uma relação de competição, uma relação de parasitismo e uma relação de predação. Com relação à competição, novamente, é bem parecido com a relação entre os indivíduos da mesma espécie, mas aqui nós estamos falando de uma competição de indivíduos de espécies diferentes, onde eles vão competir pelo mesmo recurso, seja recurso alimentar, seja recurso territorial. Um exemplo que eu trouxe para vocês é o mexilhão e a craca, que vivem nos costões rochosos das praias. O que vai acontecer? Como eles vão viver na mesma rocha, no costão rochoso, eles vão ocupar o mesmo espaço, que no caso é a zona de arrebentação das ondas, a ondulação. Então a zona onde a região, onde as ondas quebram. Então elas gostam desses locais, tanto o mexilhão quanto as cracas. Só que eles competem. E ora, tem momentos em que o mexilhão vence, então a gente observa uma maior população de mexilhão, e outra onde as cracas vão conseguir o seu destaque. E aí a gente observa também uma mudança. Tira os mexilhões, vem as cracas. Então eles oscilam, sempre competindo entre si pelo recurso nutriente, porque os dois precisam dos alimentos que obtêm da água. Então, uma posição melhor, um território melhor, ocupando melhor aquele local, mais nutriente, melhor sobrevivência. Já o parasitismo, o que nós vamos ter? Um indivíduo utiliza recurso do outro indivíduo para benefício próprio, prejudicando o outro indivíduo. Então, um super se beneficia enquanto prejudica o outro. Então, nós temos exemplos práticos no nosso cotidiano agora, que são os vírus, Os vírus são parasitas, eles não se alimentam, mas eles precisam da nossa maquinaria dentro das células para produzir novos vírus e continuar então a propagação, Por isso as formas de contágio, de a gente pegar o vírus é muito sério, para evitar, em algum momento ele vai parar, não vai ter mais como se reproduzir e propagar os vírus. Então o vírus é um exemplo clássico de parasita, onde ele precisa, ele é um parasita obrigatório, ao ponto dele só funcionar, o metabolismo dele só funcionar se ele estiver dentro de um hospedeiro. Outros parasitas, a gente pode citar os vermes, Então o parasita se beneficia do hospedeiro. O que é o hospedeiro? Vamos pegar o intestino de um ser humano que está com uma verminose. No intestino nós temos alimento, então já o nutriente digeridinho para ele só absorver. O parasita vai absorver então os nutrientes do hospedeiro, do corpo daquela pessoa que está com essa verminose, que está com o verme. E o verme vai pegar os nutrientes. Um sanguessuga vai se alimentar do sangue daquele hospedeiro, E o piolho também vai se alimentar do sangue do hospedeiro. Com relação à predação, é uma relação fácil de entender, Onde o predador é uma espécie, a presa é outra espécie, e o leão, eu trouxe como exemplo o leão e a zebra, para vocês entenderem essa relação, onde o leão é o predador, a zebra é a presa. E claro, existem mecanismos que vão tanto ajudar quanto atrapalhar. Por exemplo, os predadores vão ter sempre uma visão voltada para frente, porque ela precisa ver o alvo dela, a caça, a presa. Já a presa, ela já tem uma adaptação à visão, a projeção ocular dela não é para frente, é para os lados, para ela conseguir qualquer coisa assim, olhar e rapidamente fugir de um predador. Então existe, claro, dentro de toda a natureza, formas, mecanismos de contra,
de ir contra ou a favor dessas relações desarmoniosas. E nós vamos falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. Como eu disse, existem alguns mecanismos, são vários mecanismos onde os seres vivos interagem com o ambiente e com os outros seres vivos da mesma espécie ou espécies diferentes. No caso hoje eu trouxe dois exemplos desses outros mecanismos, que é a camuflagem e a mimetização ou o mimetismo. No caso, camuflagem é quando o ser vivo, a espécie, o indivíduo, utiliza as características do ambiente em favor próprio, porque ele faz é como se ele se escondesse ali no ambiente. Então, para se esconder, para estar então guardado pelo próprio ambiente onde ele habita. No caso, para não ser um alvo fácil para predadores. No caso, eu trouxe alguns exemplos para vocês, como a raposa do deserto, a raposa da neve, o bicho-pau, as borboletas que elas de certa forma imitam, então é um pouco de camuflagem com mimetização, imitam olhos de coruja, aí vai entrar na mimetização, mas elas também podem adquirir uma coloração diferente, semelhante a um tronco. Então, quando vem alguma ave e observa o tronco, não vê a borboleta, não vê a mariposa. Então, no bicho-pau, ele mimetiza um galinho. Então, eles não conseguem, o predador não consegue ver que tem um ser vivo ali, tem um inseto ali. Da raposa do deserto, o próprio pelo dela está adaptado à coloração de onde ela vive. A raposa da neve, que é totalmente branca, então nenhum predador consegue pegá-la, porque tem muita dificuldade para pegá-la, às vezes até consegue, mas tem uma certa dificuldade porque não enxerga, não vê, porque ela se camufla no ambiente. Já o mimetismo, existe uma imitação de determinadas características de outro ser vivo. Então eu trouxe dois exemplos, a cobra coral e a falsa coral. A cobra coral, ela tem aquele padrão de coloração dela, vermelho, preto, bem vibrante, que era para sinalizar perigo. Já a falsa coral não tem perigo nenhum. A coral verdadeira tem sim, mas a falsa coral não tem. Então o que ela faz? Ela mimetiza, ela imita o padrão de coloração da coral verdadeira, da cobra coral, e aí ela fica, de certa forma, com uma vantagem sobre os predadores. Por quê? O predador não vai olhar e falar assim, você é a falsa coral ou você é a coral verdadeira? Ele vai fugir, ele vai ver que ali, opa, não posso mexer. Então aqui nós temos dois exemplos práticos. A falsa coral imitando a coral verdadeira e a coral sinalizando aí um perigo, né? Não mexa comigo, porque eu sou perigosa, tenho veneno e o veneno dela é um dos mais tóxicos, é um dos mais mortais. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Novamente, se inscreva no canal, dê o seu like, isso é muito importante para nós, para a manutenção do nosso canal, e fiquem atentos às nossas próximas aulas.